deverá levar de 2 a 3 meses, e depois então nós vamos trazer à igreja esses candidatos para que a igreja vote a sua recepção. Então ainda dá tempo, ok? Classe de membresia. Nós vamos ler, irmãos, Mateus capítulo de número 20, versículos 17 a 28, que dizem assim: E subindo Jesus a Jerusalém, sobe um pouquinho mais aqui, irmão, por favor. Subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte. E o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele disse-lhe: Que queres? Ela respondeu: Dize que estes meus 2 filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles: Podemos. E diz-lhes ele: Na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. E, quando os 12 ouviram isso, indignaram-se contra os 2 irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em resposta ou em resgate de muitos. Senhor Deus, fala-nos através da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Eu quero conversar nessa noite com os irmãos. Eu gosto sempre de dar um tema à mensagem, e o tema é o seguinte: o que precisamos saber para seguir a Cristo? Esse texto é um texto precioso. Jesus estava se dirigindo para Jerusalém, diz o verso 17, estava se aproximando o momento do seu aprisionamento, do seu julgamento, da sua condenação. E esta é a terceira vez que Jesus anuncia o seu martírio, conforme está nos versos 18 e 19. Ele está anunciando para os seus discípulos os dias tenebrosos que viriam, os momentos dificílimos que ele enfrentaria, culminando com a sua morte na cruz. E esse era um momento muito solene. Eu diria até que era um momento triste, porque Jesus não estava falando uma coisa engraçada. Ele não estava trazendo uma palavra de entretenimento para os seus discípulos.
Quando eu leio as palavras do Senhor Jesus nos versos 18 e 19, eu não consigo imaginar o Senhor Jesus Cristo dizendo o que Ele disse com um sorriso nos lábios, porque Ele estava dizendo que lá em Jerusalém, Ele seria entregue aos gentios, Ele seria escarnecido, Ele seria açoitado, Ele seria crucificado e ao terceiro dia ressuscitaria. Então eu leio esse texto, eu estava meditando nele hoje à tarde para compartilhar essa palavra, e eu busquei imaginar qual seria o semblante de Jesus. Era um semblante de dor, porque ele estaria recebendo, ele sabia que estaria recebendo o peso dos nossos pecados. Então eu não consigo ler esse trecho bíblico, Jesus falando aos seus discípulos, anunciando para eles pela terceira vez que ele enfrentaria a cruz. Eu não consigo imaginar que o Senhor Jesus Cristo estivesse falando, rindo, brincando, porque ele estava falando de algo da mais absoluta gravidade. No entanto, ele está falando de algo muito sério, e diz o texto no verso 20, que se aproxima a mãe de dois moços, que Marcos identifica como sendo Tiago e João. E nós temos aqui, talvez um dos primeiros casos, né, de tentativa de se aproveitar da influência e da proximidade com Jesus. Essa mãe, que alguns estudiosos, alguns teólogos suspeitam que ela se chamava Salomé, isso não está na Bíblia, mas é uma conjectura, mãe de João e Tiago, e ela se aproxima de Jesus fazendo um pedido. Qual era o pedido? Que no reino de Deus, um dos filhos estivesse à direita e outro à esquerda. São posições de prestígio. O monarca, não é? E aqui a gente está falando num tempo em que havia monarquia, o Império Romano, a ideia de alguém sentado à direita e alguém sentado à esquerda não era meramente uma questão de localização, mas era uma questão de autoridade, de alguém que recebia uma delegação de autoridade, um reconhecimento, um destaque, uma distinção. Então, um colocado à direita e outro colocado à esquerda. E antes de entrarmos aqui nas considerações que dão base à nossa temática, o que precisamos saber para seguir a Cristo, eu leio a atitude desta mulher e posso compreender algumas coisas. Em primeiro lugar, o seu pedido demonstra uma absoluta insensibilidade. Jesus falando de algo tão sério, de algo tão grave, e ela chega e faz um pedido que demonstra, na pior das hipóteses, uma absoluta e absurda insensibilidade. É como algumas situações que a gente vive muitas vezes, que você está conversando com alguém, algo muito sério, e tem alguém participando da conversa, e de repente solta no meio da conversa uma coisa que não tem nada a ver. Você já viveu isso? A pessoa diz, você está falando uma coisa séria, grave, e alguém entra com uma conversa que não tem nada a ver. E às vezes tem uma conversa que perturba aquele assunto que estava sendo tratado. Por exemplo, seria mais ou menos assim:
Você está lá visitando uma pessoa, conversando com uma família, com um familiar, acerca de alguém que está hospitalizado, desenganado pelo médico, aquele pai desenganado pelo médico, ou aquela pessoa que foi acometida de uma doença. Hoje eu li aqui, saindo para cá, sobre o cantor Sérgio Lopes, que foi acometido de uma isquemia, um AVC isquêmico. O lado já paralisado, a fala paralisada. Ele que é um poeta, né? Canções lindas, chora Israel, teu lamento Deus ouvirá, aquela canção linda, né? Está lá aquele moço hospitalizado. Imagine nós estarmos ali conversando com a esposa, conversando com a família apreensiva, a família chorando, a família preocupada, e de repente alguém chega e fala assim: você viu que hoje o time de futebol ganhou? Você viu hoje que o meu time fez aquele gol, foi espetacular. Como é que você reagiria? Você ia, talvez você nem falasse, mas você ia pensar assim: mas que mané. Tem essa expressão? Tem ou não? Que tolo. Ou seja, um assunto tão sério, tão grave, e vem com um time de futebol. Era mais ou menos isso que estava acontecendo aqui. Jesus havia acabado de falar algo tão sério, e ela chega para o Senhor e faz um pedido. Aliás, ela responde a uma pergunta que Jesus fez: o que é que você quer? E ela disse assim: olha, Senhor, dize que estes meus 2 filhos, um vai se assentar à direita e outro à esquerda. Isso aqui foi feito na frente dos outros. Foi uma absurda insensibilidade. Foi também um pedido que demonstra total falta de conhecimento, porque ela não compreendeu que o que Jesus estava falando ali era o cumprimento profético. Lucas, no capítulo 18, verso 34, ele descreve, é o evangelho que relata esse episódio de forma muito resumida. E lá no verso 34, ele diz assim, que eles não entendiam. Jesus encerra sua fala dizendo, né, que ele veio para dar a vida, para servir, para dar sua vida em resgate. Ela não entendeu isso. E por não entender, ela fez uma pergunta de falta de conhecimento. Fez uma pergunta de cunho político, porque era um pedido de cunho temporal e não celestial. E não celestial. Ou seja, a preocupação dela não era uma preocupação com as coisas espirituais, mas estava pensando nas coisas terrenas. Não estava preocupada com o céu, estava preocupada com a terra. Não estava preocupada com salvação, mas estava preocupada com posição. Agora preste bem atenção. Nós não nos identificamos com esta mulher muitas vezes? Nós podemos identificar a maturidade de uma pessoa através dos motivos que ela apresenta para a oração. Os motivos. Se uma pessoa ora dizendo assim: Senhor, me abençoa para que quando eu lavar o meu carro ele fique brilhando. Fala sério. É um pedido de absurda imaturidade. É um pedido que reflete uma falta de percepção de eternidade. E era isso que essa mulher estava fazendo. Vai a Jesus, e Jesus, de forma tão amorosa, olha para ela e diz assim: o que você quer? Ele sabia o que ela queria. E diante da resposta que ela deu, o Senhor Jesus
diz nesse texto alguns elementos que você e eu precisamos entender e saber se de fato desejamos seguir a Cristo. Seguir a Cristo não é fazer parte de uma igreja. Nós aqui na nossa igreja pedimos àqueles que querem seguir a Cristo que se aliem, que se unam formalmente à igreja. No domingo passado, a minha classe de membresia, nós tínhamos mais de 30 pessoas. Domingo de manhã, nós vamos apresentar todos eles. Não é para serem recebidos ainda na igreja, mas vamos trazê-los aqui, para a igreja conhecer, para a igreja orar, para o líder da célula, e aquele lá mora no meu bairro, e já vem, chama a pessoa para fazer parte da sua célula. Mais de 30 pessoas. Vamos batizar, nós vamos receber pessoas que estão se reconciliando, pessoas que estão entendendo que querem fazer parte dessa comunidade, porque estão sendo desafiadas com as propostas que essa igreja apresenta. Mas não é isso que é seguir a Cristo. É mais do que isso. E aqui nesse texto, então, nós podemos descobrir algumas coisas que nós precisamos saber, se de fato desejamos seguir a Cristo. Pausa para a pergunta retórica. Estão comigo até aqui? Em primeiro lugar, quem quiser seguir a Cristo precisa estar pronto para as implicações dessa decisão. Disse domingo e repito, a nossa geração evangélica tem sido uma geração caracterizada pelo fato de que os crentes hoje querem carro, não querem céu. Querem cura, mas não querem salvação. Querem bênção, mas não querem consagração. Observe, faça uma visão panorâmica das mensagens que você ouve nos meios de comunicação. Uma mensagem triunfalista, antibíblica, que propõe que a pessoa só vai ter vitória aqui nessa vida, que só vai ter um sim de Deus. Aí o indivíduo que ouve esta proposta, que não é bíblica, e quando ele se depara com um problema e a vida diz para ele não, sabe o que acontece? Ele sucumbe na sua vida espiritual. Desanima. Ou então, eu preciso de uma igreja mais forte. Qual é a compreensão de igreja mais forte? Até isto já demonstra a nossa imaturidade. Porque para muitos, igreja forte, igreja do fogo, sabe qual é? É aquela que tem gritos. E que, sinceramente, muitas vezes assusta. E há situações que pessoas que são egressas do espiritismo chegam em alguns desses ambientes e elas pensam assim, ei, mas é parecido. Entende? Então não é isso que é igreja forte. Aliás, não tem igreja forte, tem o Cristo que é da igreja. E ele é poderoso, não é nem forte, é poderoso. Há implicações. Há implicações. Nos versos 22 e 23, Jesus diz assim, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado.
Aqui, cálice significa os sofrimentos internos, mentais, espirituais, que Jesus Cristo suportou. O Senhor Jesus Cristo expressa sua intenção voluntária de sofrer amargamente e pergunta para eles se estavam dispostos a fazer o mesmo. A resposta foi emocional. Podemos. Mas quando Jesus foi preso, eles fugiram. O batismo aqui é significativo das dores e perseguições externas. Jesus perguntou, está dizendo aqui, será que vocês estão dispostos? Estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Ao batismo que eu serei submetido? E aqui não está falando do batismo nas águas, ele já havia sido batizado. Ele está falando do mergulho no sofrimento que ele haveria de enfrentar e que ele disse nos versos 18 e 19. Nesse momento, irmãos, eles não tinham consciência disto. Mas mais adiante, a história desses dois irmãos, Tiago e João, demonstra que eles amadureceram. Tiago foi morto pela espada de Herodes Agripa I. João sofreu muitas perseguições. Os dois passaram tribulações. E o que nós precisamos entender nessa noite, você que está aqui, aqueles que me ouvem através da transmissão na rede social, é que seguir a Cristo implica, ou precisamos entender que há implicações. Virão lutas. Paulo escreve a Timóteo, ele diz assim: aqueles que querem viver piamente segundo Cristo Jesus padecerão perseguições. É inevitável. Eu diria, irmãos, que o cenário está se tornando cada vez mais hostil à fé cristã. Se alguém me perguntasse, pastor, você tem um medo? Eu tenho um medo que o meu Brasil se torne comunista. Se torne comunista. E esse pessoal não gosta de crente. Eu não consigo entender como é que um crente pode abraçar uma ideologia de esquerda. Zombam da Bíblia, zombam de Deus. Veja o que acontece nas festas de carnaval, o que é que fazem? O cenário não é um cenário pacífico, é um cenário de hostilidade. E Jesus está anunciando. Está entendendo? Seguir a Cristo não é piquenique. Não é piquenique. Eu tive oportunidade de servir o Exército Brasileiro, artilharia antiaérea, lá em São Cristóvão. Eu fui cabo do Exército, nos 10 meses que ali estive. E nós tínhamos um treinamento lá no campo de Jericinó. Alguém aqui serviu a Força Armada? Né? Lá no campo de Jericinó. Fazíamos acampamentos, treinamentos, e era uniforme de campanha. Aqueles exercícios de passar na lama, de subir naquela rede e virar, e exercícios pesados, ordem unida, fazer ginástica, levantar, abaixar, flexão. Quando eu estava no exército, pensa num camarada musculoso. Não era eu. Tinha lá um músculo mirim. Mas tinha um uniforme de campanha, que ficava sujo de lama. Mas na formatura tinha que ter outro uniforme limpo.
os oficiais, de forma mais clara, uniforme de campanha e uniforme de gala. Quero que você entenda que enquanto nós estivermos aqui, estamos vestindo uniforme de campanha, o uniforme de gala é lá. Mas só vai vestir lá o uniforme de gala quem vestiu de campanha aqui. Seguir a Cristo não é piquenique, é luta, é batalha, é oração, é jejum, é luta em casa muitas vezes. Seguir a Cristo traz implicações, é abandono do pecado. Olha para mim aqui, por favor. Não dá para seguir a Cristo namorando o pecado. Não dá. Ou é uma coisa ou outra. E é interessante que o Senhor Jesus Cristo nunca usa de subterfúgio para atrair qualquer pessoa. Ele não diz assim, olha, venha e você vai ser muito abençoado. Vamos fazer o culto da cura. Aí lota. O culto da cura. E todo mundo vem para ser curado. Deus é tão misericordioso que às vezes Ele até derrama lá cura na vida de alguém. Mas vem gente que vem entrevada e sai entrevada. Não dá, querido. O que Jesus está dizendo aqui para aquela mãe que foi com um pedido tão tolo, insensível, sem conhecimento, pedido político, de prestígio na terra, Ele está dizendo assim, olha, vocês estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Ou seja, seguir a Cristo tem implicações. Eu dizia que Jesus não usa de subterfúgio, Ele é muito claro. Ele disse assim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Segundo lugar, quem quiser seguir a Cristo precisa aprender a obedecer. Jesus diz no verso 26, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. Sabe qual é a ideia aqui? É a ideia de quem quiser servir a Cristo, precisa aprender a obediência. A obediência. Isso é um princípio. Deus não abre mão disso. Às vezes a pessoa não é abençoada na sua vida porque desobedece. Desobedece o que está explícito na palavra. Às vezes eu estou num aconselhamento pastoral com uma ovelha que quer fazer algo errado. Aí a gente diz, mas a Bíblia está dizendo assim, querido. Você quer seguir nisso? Quero. Você pode escolher a atitude, mas não escolhe a consequência. Entende? Então Jesus está dizendo que aquele que quer segui-lo precisa aprender a obedecer. Nós aqui no nosso país, Brasil, a gente tem uma cultura de desobediência. As nações asiáticas, elas levam muito a sério essa ideia de obediência, da disciplina. Eu me lembro quando, no ano de 2000, tive o privilégio de visitar a Coreia, na primeira igreja, na Igreja Batista de Suwon, lá na Coreia. Uma igreja que, à época, tinha mais de 60 mil membros. E nós fomos a um culto de manhã, em um dos cultos da manhã. O asiático, o coreano, na minha ótica, eles parecem todos iguais.
Se eu disser isso para algum asiático, eles vão ficar ofendidos, né? Mas a estrutura física do ocidental é diferente. Imagine, você não vai encontrar um coreano negro, alto, como eu, com esse tipo de cabelo e com olho verde, e calçando 42. Fica a dica aí, viu? Você não vai encontrar. Agora, olhem a ideia de disciplina. Nós chegamos no culto. Primeira coisa que impressiona é que o templo estava lotado, então havia um culto, sendo transmitido o culto num refeitório. E todo mundo olhando para a tela. E chega aquele grupo de brasileiros. Se fosse no Brasil, a gente ia ficar assim, ó. Porque é todo mundo diferente. Mas o coreano, a gente está chegando, o máximo que eles faziam era isso assim, ó. Disciplina. Me impressionou o coral. Irmãos, o coral todo alinhadinho, todo mundo do mesmo jeito. Como é que é no Brasil? O camarada fica assim, ó. Dá maior bocejo. Cruza a perna. E às vezes, as mulheres não fazem com maldade, mas dão cada cruzada de perna que o pastor precisa ser muito ungido para os homens não desviarem a atenção. Lá não, todo mundo certinho. Disciplina. A gente bagunça tudo, não é verdade? Nossa cultura é uma cultura de desobediência. Não sei quem mandou para mim um vídeo do pastor que batizou. Aliás, 2 pessoas mandaram, uma foi Francis de Mar. O pastor batizou e foi entregar o certificado de batismo. Aí vem a pessoa e diz assim, você vai receber o certificado de batismo, vai sair por aqui. Aí a pessoa pega o certificado de batismo e vai para lá. Aí depois, aí vem outro assim, você vai pegar o certificado de batismo, você vai por aqui. E a pessoa vem, o pastor foi claro, e ela pega o certificado e vai para o outro lado. Daqui a pouco vem outro. Aí o pastor, que já estava, ele falou assim, estava começando mal. Então veio a pessoa receber o certificado, você vai pelo lado que você quiser. Pequenos sinais de desobediência. Agora, pensa bem. Camarada que desobedece uma orientação tão clara como essa, ele vai obedecer coisas mais sérias? Está entendendo? Então, seguir a Cristo implica em aprender a obedecer. Comigo até aqui? Amém? Você está entendendo? Mas não para aí. Quem quiser seguir a Cristo precisa aprender a servir os outros. Olha o que é que Jesus disse. Verso 27. Qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, que seja vosso servo. Quem não sabe obedecer, não sabe comandar. Quer aprender a liderar? Aprenda a obedecer. Simples assim. Porque quem não sabe, não se submete à orientação, à autoridade, como é que ele vai ser autoridade para outros? O desafio do Evangelho é para o serviço. Evangelho é aquilo do amor de Deus que me alcançou, fui salvo, e como essa vida de Cristo me leva a servir os outros. Isso é revolucionário. Quem descobre isso tem uma guinada na sua perspectiva de vida. É como Paulo disse, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso?
significa que a perspectiva do indivíduo não é mais voltada para si mesmo, mas é voltada para o outro. Tudo que eu tenho e sou precisa ser para a glória dele. Efésios capítulo 1, versículo 12. Você sabe o que a Bíblia diz? Que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Às vezes a gente diz assim, coloque Efésios 1, 12, por favor. Nós fomos criados com o fim de sermos para louvor da sua glória. Você sabe o que é isso? Significa dizer que a minha vida tem que ser impulsionada da seguinte forma: é para a glória dele? É para a glória de Deus? É para agradar em primeiro lugar a Deus? Entende? Isso é seguir a Cristo. Por fim, irmãos, quem quiser seguir a Cristo, precisa entender o sentido da vida de Jesus. Ele diz aqui no verso 28, ele está falando para aqueles discípulos, respondendo a pergunta daquela mulher. Na verdade, ele fez a pergunta: o que é que você quer? Ela foi lá: eu quero um filho à direita, outro à esquerda. E Jesus está explicando para ela. Eu leio esse texto, sabe qual é a ideia que eu tenho? É Jesus falando para aquela mulher de forma tão amorosa, ensinando os outros discípulos, que diz o texto, que os outros discípulos ficaram indignados. Está aí no versículo de número 24. Ficaram aborrecidos. Mas que coisa, como é que pode? Que ousadia, olha só, quer ficar direito e à esquerda, e a gente, talvez estivessem pensando. Aí Jesus diz assim: o Filho do Homem, que é uma expressão messiânica, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quem quer seguir a Cristo, precisa seguir o exemplo dele. Ele deu a vida dele por mim, fui salvo por Cristo. Você foi alcançado por Cristo, foi salvo. Mas você já pensou naquelas pessoas que convivem com você e não estão salvas? Meus irmãos, eu me lembro em 1974, participando da cruzada Billy Graham, lá no Maracanã. Sermão extraordinário. E eu me lembro que as mensagens daquela época eram mensagens que falavam que o homem é pecador, precisava de Cristo, precisava entregar a vida a Jesus, precisava se preparar para a eternidade. E eu me lembro quando o saudoso Billy Graham, maior evangelista do século passado, pregando no Maracanã lotado, lotação máxima. Um coro de não sei quantas mil vozes, acho que 10 mil vozes. Pensa na coisa linda. E ele pregava, falava do amor de Deus, falava que Jesus morreu na cruz para salvar o pecador, que Deus ama tanto o mundo e deu Jesus para nos salvar, que nós devemos nos preparar para a eternidade. E ele pregava e fazia um convite: aqueles que querem aceitar a Cristo, venham à frente. Nas cruzadas do Billy Graham, era comum cantar aquele hino assim: tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor, verteste pelo pecador, ó Salvador, me achego a ti. Eu estava lá, e vendo, irmãos, aquela mensagem pura do Evangelho, aquela mensagem pura, falando de Jesus, o Salvador. E eu me lembro de ver aquela multidão em lágrimas, indo até o campo. Eles puseram passarelas
que tiravam a pessoa da arquibancada, da geral, até chegar ao campo. E aquela multidão, de todo lado, era um formigueiro humano. Pessoas indo à frente, contritas, chorando, pessoas soluçando. Eu estava lá, vendo aquela multidão aceitando a Cristo. Era a mensagem pura de salvação. Mas esta mensagem está desaparecendo. Porque como aquela mulher, a preocupação maior é uma à direita, outra à esquerda. Quem quer seguir a Cristo precisa entender isso. Você compreendeu? Não tem fantasia. Não tem fantasia. E eu encerro dizendo o seguinte: a mensagem pura do Evangelho, ela empolga, é apaixonante. É apaixonante quando nós nos tornamos instrumentos de Deus para que pecadores se rendam a Cristo. Nós precisamos voltar a essa mensagem. Talvez ela não enche auditório. Eu digo talvez porque, sinceramente, eu creio que hoje as pessoas estão com fome de Bíblia. Estão com fome de Bíblia. Cansaram do oba-oba. Cansaram desse reteté louco. Dessa coisa maluca. Eu creio que as pessoas estão com fome de Bíblia. Fome de Bíblia. Querem aprender. Querem conhecer. E eu sei que muitos vão chegar, porque estão com fome da palavra de Deus. A palavra de Deus alimenta a gente. Alimenta. Alimenta.